Fala, meu caro arcanista, tudo certo? Estamos de volta aí com mais um Guia Universitário Express para você que tem interesse aí em ingressar no ensino superior, né? A gente já saiu da parte introdutória sobre esse guia. Agora a gente vai para a parte de áreas do conhecimento. A gente vai navegar pelas áreas de conhecimento aí, vamos explicar o que é cada área, cada ponto, cada coisa arada. E é importante destacar que a gente já falou sobre. Hoje eu tô um pouco gripado, então de vez em quando eu vou dar umas fungadas e vou tentar falar mais afastado do microfone possível para não atrapalhar o ouvido de vocês. É importante destacar que hoje a gente vai falar sobre algumas coisitas, mas a gente já falou sobre coisa boa. A gente vai falar sobre. A gente já falou sobre, na verdade, sobre algumas questões extracurriculares de networking. Já falamos sobre a parte de a diferenciação entre bacharelado, tecnólogo, licenciatura, para cada eixo que tu quiser seguir, né? Dependendo do que quiser seguir, aí tu segue, né? E certamente hoje eu terei mais trava-línguas do que o normal. Então já teve. Terão falas minhas travadas, coisas estranhas, porque o meu nariz ele é defeituoso, o meu lado direito ele é totalmente fechado e o meu lado esquerdo só que funciona. Então, sem mais delongas, vamos pro guia. Hoje a gente falar sobre as áreas de conhecimento. Vamos começar com uma queridinha, que é a ciências exatas, né? É importante a gente destacar aqui que existem algumas áreas que utilizam das ciências exatas como meio para determinado fim. Isso a gente vai vir mais para frente, tá? Mais para frente a gente dá uma mexida nessa questão, tá? Você já se perguntou o que exatamente são as ciências exatas, né? E se esse é o caminho certo para você na sua licenciatura, no seu bacharelado, no seu tecnólogo, enfim, né? No vídeo de hoje do Guia Universitário, a gente vai ver isso, né? Eu vou te mostrar, basicamente, de forma bem prática, certo? E a gente vai ver o que são ciências exatas, quais são os principais cursos, o perfil do estudante que se dá bem nessa área, né? Que a gente tem uma questão aí que envolve perfil, né? Que basicamente basicamente a construção da pessoa, o que a pessoa é, o que a pessoa gosta de fazer. Às vezes ela nem sempre gosta muito de fazer, mas ela já tem ela já tem meio que uma base para aquilo, né? Ela como pessoa. E é claro as oportunidades do mercado de trabalho, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Então fica comigo até o final, porque pode ser que esse vídeo aí te ajude, né? Dê aquele empurrãozinho para tu se virar aí, para te se jogar de cabeça de fato, né? Se tu tiver com dúvida. E vai que eu te ajuda a escolher tua área, né? Bah, já pensou? Que coisa boa. Falando sobre a parte de o que são ciências exatas, eu vou conceituar para você da seguinte forma, para você ter um entendimento, né? Basicamente são áreas do conhecimento voltadas para raciocínio lógico, tá? Basicamente a matemática e a resolução de problemas concretos. Seria isso, tá? Esse é o conceito sobre ciências exatas. De forma bem prática. E qual que é a função, né, das ciências exatas? Elas buscam respostas objetivas, né, geralmente baseadas em cálculos, fórmulas,
métodos e experimentos. Tem toda uma experimentação, né? É diferente das humanas, que agora eu vou te conceituar isso, que às vezes o pessoal acaba muitas vezes confundindo uma coisa com a outra, né? Mas não são distintas, né? Diferente das humanas, que interpretam a sociedade, olha só, as humanas interpretam a sociedade. Isso já é um link para o que eu falei no começo da nossa fala, falando sobre o quê? Sobre ciências, no caso, ciências de fato, que interpretam as ciências que utilizam do meio da matemática para estudar um determinado fenômeno, para estudar uma determinada questão, problema, né? Que seria aí o objeto de pesquisa, vamos colocar dessa forma. Já começou a complicar, né? Pois é, eu vou segurar um pouco o freio. Ó, puxei o freio de mão, segurei o volante para não perder a traseira. Vou falar um melhor... Isso eu vou fazer no link já. Isso é um link para nossas próximas aulas, que vai envolver outro tipo de conhecimento, tá? Outro tipo de ciência, outro tipo de área de conhecimento. Ó, pausa dramática. Agora a gente volta. As exatas, elas trabalham, né, com números, modelos e previsões. Então, tem muito a ver com numerologia, acho que é o termo, né? Vou usar numerologia, tá? Talvez número fica melhor para você entender isso, né? Um exemplo bem prático sobre isso, para a gente conseguir deixar isso bem entendido, né? Enquanto um biólogo ele estuda como uma planta cresce, o biólogo, né? Que o biólogo seria da ciência biológica, né? Acredito. Né? O físico calcula a energia envolvida nesse processo e o engenheiro ele cria uma tecnologia para otimizar esse crescimento, né? Então, assim, esse é um exemplo prático que a gente consegue comparar com as áreas do conhecimento, né? Então, assim, hoje o que tem, né, vou falar sobre os principais cursos, né? Os principais cursos hoje que a gente tem nessa área envolve, né, engenharia civil, mecânica, elétrica, computação, produção e ambiental, né? São as engenharias, né? A gente vai ter a matemática. Normalmente a engenharia, na sua grande maioria, pelo que vejo, são bacharelados. Porém, existem especializações, principalmente para a parte de engenharia de produção, né? Mas você se torna um especialista em engenharia de produção ou um especialista em engenharia elétrica, vamos supor. Mas você não se torna um bacharel, né? Você não é graduado, você se torna um especialista, é diferente. A gente vai ter a matemática, né? Que daí tem dois formatos, que é bacharelado e licenciatura. Teremos física, química, ciência da computação, que já é ligada à área de TI, estatística, arquitetura e urbanismo. Daí ela acaba se interligando aí entre exatas, artes, mas ela tem uma forte base matemática, né? Mas eu particularmente não colocaria arquitetura e urbanismo tanto nesse quadro nosso, mas eu colocaria as anteriores, um pouco menos essa, mas é aberta à interpretação, né? É importante destacar para vocês que todos esses cursos que eu tô falando, eu tô dando como exemplo, tá? Quando esse vídeo sair, pode ser que um desses cursos não deixe de ser dessa área, por algum tipo de enquadramento, alguém decida que eles não sejam mais, então, né? Claro que isso é do meu entendimento também, se você tiver aí o seu entendimento também sobre essas áreas, né? Cada um tem o seu entendimento. O que vale aqui é você que não tem entendimento nenhum, não tem nenhuma base, né? Agora você que já tem, né, essa parte
absorve essa informação, né, e cada um com o seu entendimento. Agora, quem não tem base nenhuma que está assistindo esse vídeo, vai ser um norte para ti, tá? É importante destacar que todos esses cursos que eu falei, eles exigem uma base matemática sólida. Tu tem que ter uma base, né? E interesse em resolver aí uns problemas de forma estruturada, né? Então eles têm essa base que tu precisa ter, né? Da matemática básica, e para conseguir desenvolver aí, né, o teu perfil durante o decorrer desse curso, com os trabalhos e as provas que tu vai fazer, né? Agora, a gente fala sobre o perfil, né? O perfil do estudante ideal para essa parte aqui. O perfil é uma pessoa que deve gostar, isso é de praxe, né? Não vou falar outra coisa diferente. A pessoa que deve gostar de números, de lógica e lógica e raciocínio matemático. Então, assim, tem interesse tem interesse para entender como as coisas funcionam de formas metódicas, né? Às vezes a pessoa, esse segundo ponto que eu tô falando para vocês, ela não tem esse interesse tanto, só que ela acaba desenvolvendo fazendo o curso, que é interessante, que isso acaba desenvolvendo uma competência nela, né? Uma competência não, uma habilidade em fazer as coisas com uma estrutura, uma coisa com método. Isso é bem interessante, curioso, inclusive, né? Normalmente, o pessoal dessas áreas, eles vão preferir problemas objetivos. O que seria isso? Tem resposta certa e resposta errada. Não tem meio termo, né? E aí... Ou, por exemplo, interpretações subjetivas. Por exemplo, vou pegar o exemplo de engenharia civil. Se aquele pilar ali ele está fora de uma dimensão, ou ele está faltando material, recurso que foi calculado anteriormente na execução do projeto, o negócio está torto e tem chance de cair, não tem meio certo nisso, ele está errado e ponto. Né? Porque foge das especificações do projeto, o pedreiro executou errado, não executou conforme o engenheiro ou o arquiteto desenharam no projeto, ou, enfim, alguma coisa aconteceu errada na execução do projeto, que um negócio ficou torto, e o negócio, se cair, vai matar muita gente. Então, assim, não tem certo ou errado nisso aqui. Quer dizer, não tem meio termo. É errado e ponto, tá errado, certo? Aí tipo o mesmo conceito que envolve muito possivelmente a física, a elétrica, é o mesmo conceito. Se tiver errado, o negócio vai explodir, vai pegar fogo, vai matar gente. Então, assim, tem essa questão, né, de ser realmente certo, errado, errado, né? Então, normalmente é importante o perfil dessa pessoa, desse estudante, né? Claro que ele tem a tendência a desenvolver, mas às vezes que acredito que desenvolva, mas não é sempre todo mundo que vai desenvolver, mas alguns desenvolvem com mais facilidade, outros com menos facilidade. Que é tu ter realmente paciência, resiliência para poder desenvolver os cálculos, que tu vai ter que errar bastante para até chegar na solução certa, na correta que precisa chegar, né? Se é 2 é 2, não é 4, né? Basicamente é isso. Então, assim, aí vai falar, mas tem que ser um gênio em matemática. Não precisa ser um gênio em matemática. Não tem que ter um QI elevadíssimo. Tu tem que ter disciplina para estudar e praticar bastante. Matemática é prática. Matemática é muito prática. Então, assim, a partir do ponto que tu estuda bastante e pratica, teu cérebro vai começar a se condicionar para te começar a entender o negócio e ir para frente. É assim que a banda toca, com questão de matemática, tá? Falando sobre mercado de trabalho agora, tá? Essa parte, ela é bem interessante, tá? Engenheiros, cientistas e profissionais de exatas, eles estão sempre em alta demanda. Então, tipo assim, sempre tem, né? Tu dá um soco numa árvore, cai
cai aí 500 engenheiros civis, enfim, vai cair uma raça. Então tem bastante gente no mercado, vai ter uma ampla concorrência, né? Vou dizer que a gente conhece mais da parte de engenharia, né? E o Brasil, isso é um fato importante que eu acabei de lembrar. O Brasil atualmente, em 2025 agora, e também o mundo, tem grande necessidade de profissionais que dominam a tecnologia, né? Inovação, energia e infraestrutura. Então isso tem uma procura bem grande por esse tipo de profissional, né? Importante para ti que quer fazer, sei lá, engenharia de software, sei lá, qualquer área aí de tecnologia, né? As carreiras possíveis que existem hoje no mercado, tu que tá entrando aí no ensino superior, que é bem novo, né? Para ti, tu vai ter engenharia para área de segmentos de construção, indústria, tecnologia, né? Dependendo do que tu for mexer. Pode ser engenharia de automação, enfim. Computação, desenvolvimento de software, inteligência artificial, que está extremamente alta agora. Segurança de dados, que também está em alta. Então, né? Estatística, para focar mais na parte... Aí temos a estatística. Por exemplo, a estatística juntamente até... Eu colocaria até um pouco até a... estatística. Mercado financeiro, pode estudar mercado financeiro, pesquisas, análise de dados, né? A parte de estatística. A física e a matemática, que é o último ponto que eu ia falar nessa nossa conversa, ela é focada muito mais no ensino, né? Na licenciatura, na parte da parte de educação. Mas ainda existe uma parte de pesquisa bem interessante, né? Que tu pode estar pesquisando e estar estudando e publicando artigos acadêmicos, estudos de caso, né? Publicando artigos do caso, né? Atualmente, como eu disse, o que tem de tendência é tecnologia da informação, né? Análise de dados, energia sustentável, inteligência artificial e automação. Basicamente são o que tá bem alta hoje, né? E isso é uma coisa de praxe que todo mundo já sabe. Então, só tô repetindo o que todo mundo fala nessa parte do vídeo, que é importante pro teu entendimento. Tu que tá começando o ensino superior ou tá pensando em começar o ensino superior, né? Isso aqui é a mesma coisa. Não vou falar aqui, não vou nem tirar nem pôr, tá? Então, né? Basicamente, se tu gosta de lógica, cálculos, tu não precisa ser um gênio da matemática, mas assim, tem que ter disciplina para poder fazer os cálculos. Mais ainda, se tu gostar dos cálculos, ou se tu quiser gostar dos cálculos, né? Se coloque numa posição de estar aberto a aprender, a gostar de cálculos, se tu quiser entrar em alguma área dessa, né? E desafios que envolvem resolver problemas práticos, né? Então, aí que tá, ciências exatas pode ser sua área, né? Então tem aí a gente vai ter uma curva entre tu buscar entender, se abrir para entender sobre essa parte de cálculo, tu tem que se abrir e tentar fazer as coisas, para ver se tu, né? Aí agora, o que acontece é que no próximo vídeo, né, a gente vai falar sobre outra grande área do conhecimento. Só que as ciências exatas, ela é uma área de conhecimento que ela é bem de extrema importância para o nosso mundo, né? E tu vai usar ela para muita coisa, né? Por exemplo, mas eu vou falar ainda sobre uma área de conhecimento específica. Eu falei algumas aqui já, né? Eu acabei botando para ter como base para quem não sabe o que é ciências exatas e não sabe do porquê essa maldição acaba sendo necessário, né, para cursar um ensino superior. Mas eu acabei colocando. A gente vai ter uma aula só para falar sobre estatística, uma estatística dedicada, e sobre outras áreas que alguns autores classificam como áreas de ciências humanas aplicadas, que seria a de administração, ciências contábeis, acho que ciências contábeis entra nisso também,
administração, ciências contábeis, enfim, marketing, outras coisas. Só que eu não vou falar sobre isso hoje porque nossa aula vai ficar muito extensa. Mas assim, a base seria isso que a gente conversou, tá? Bom, e é isso, tá? Então tu fica bem ciente de que ciências exatas não é um bicho de 7 cabeças, tu utiliza em tudo na tua vida, tá? Tudo mesmo. Até pra te lançar. Um dia se tu for professor de língua portuguesa, tu vai precisar lançar nota no portal do aluno. Pensa isso, se tu tá estudando pra ser professor, licenciatura, pedagogo, sei lá, tudo tu vai usar pra matemática, fazer a média do aluno. Matemática, tu não consegue fugir de matemática. Ela existe em tudo na tua vida. Tá bom? Até a próxima. Estendeu para um caramba esse vídeo. Não sei se é porque eu tô gripado, mas eu acabo falando mais sem seguir nada de roteiro. E é isso aí. A gente se vê na próxima aula. Conto contigo. E até a próxima. Beijocas. Falou!